Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de bioética e biodireito. Continuamos nesse processo de distanciamento social. É claro que a disciplina de bioética e biodireito, ela é uma disciplina que está em EAD, mas de qualquer forma sempre é bom lembrar desse distanciamento social, porque ele ainda é necessário devido ao vírus, devido ao coronavírus, devido à doença, o Covid. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com questões ambientais. Eu dividi essas reflexões em duas partes, a parte 1 na aula de hoje, e a semana que vem continuamos com a nossa parte 2. Eu optei por dividir a questão ambiental em duas aulas pela complexidade da questão ambiental. Então nós vamos trabalhar com questões mais conceituais, algumas questões mais filosóficas e questões também legais. Fechando então essa visão do meio ambiente do ponto de vista da bioética e do biodireito. Para entender uma questão ambiental, eu preciso lembrar que eu moro em um planeta e que esse planeta é a minha casa. Tanto que a palavra ecologia, ela vem do grego oikos, que significa casa. Ou seja, quando eu penso em ecologia, quando eu penso em meio ambiente, eu tenho que pensar que eu moro em um planeta e que esse planeta, então, é a minha casa. E da mesma forma que eu tenho que cuidar da minha casa, não planeta, minha casa apartamento, minha casa sítio, não importa onde você more, eu tenho que pensar também nessa grande casa onde todos moramos juntos, que é o planeta Terra, que é o nosso meio ambiente. Então, para essa reflexão, vamos dar uma olhadinha em algumas imagens. Vamos ver? Eu fui do micro até o macro. Então nós tivemos uma visão da Terra, começando lá de moléculas, eu poderia ter começado até antes de um átomo, mas a gente foi começando de pequenas moléculas. Vamos ampliando isso, passamos por árvores e chegamos até uma cidade. Essa cidade não importa qual seja, ela poderia ser uma cidade como Curitiba, onde eu estou nesse momento, Arapoti, Jaguaraíva, Piraí do Sul, cidades aonde vocês estão nesse momento, assistindo a essa aula de bioética e biodireito. Indiferente de qual cidade você mora, onde você habite, lembra que todas as cidades estão na Terra. Ou seja, indiferente de onde eu moro, todas as cidades onde moramos vai estar dentro de um contexto maior, que é o planeta Terra. Então, pensando nisso, vamos olhar imagens novamente, mas agora fazendo o inverso. Ao invés de ir do micro para o macro, vamos tentar olhar do macro e chegar ao micro. Como vocês puderam ver, a Terra ela é apenas uma parte de um universo muito maior. Então a Terra ela é super importante, é onde nós estamos. A princípio, a Terra é o único planeta onde existe vida, não foi encontrado vida em outro planeta por enquanto, e isso torna a Terra ainda mais especial. Falando em especial, a música que eu coloquei durante esses slides, Assim Falou Zaratustra, uma música de Strauss. Claro, só um pequeno parênteses, né? Nós temos o Strauss das valsas e o Strauss, o Richard no caso aqui, que é um compositor mais moderno. Essa música foi utilizada em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Até foi bastante interessante, vale a pena assistir esse filme, em que o Stanley Kubrick ele utiliza dessa música, que é do Strauss mais moderno, para o início da vida na Terra, e depois ele traz o Strauss mais antigo, com uma valsa para mostrar a Terra no futuro. É bastante interessante a forma com que ele brinca com esse tempo entre as duas músicas. É um filme que eu recomendo, vale a pena vocês assistirem. Acho que todo mundo está tendo um tempo a mais agora devido a esse distanciamento, então fica aí uma dica de filme para vocês. Bem,
Se eu ver que a terra é a nossa casa, eu tenho que parar e fazer uma reflexão muito importante. Quando eu falo que vou jogar algo fora, não existe fora. Eu posso jogar algo fora da minha casa, apartamento, da minha casa, casa, da minha casa, sobrado, da minha casa, fazenda e assim por diante, mas eu não posso jogar algo fora da minha casa, terra. Tá, vamos abrir um parênteses. Um satélite, por exemplo, saiu da Terra, então se ele virar lixo espacial, ele está fora da Terra, mas o lixo que eu produzo no meu dia a dia, esse sim não é possível. Então, dessa forma, nós abrimos uma reflexão super importante e necessária, que é a reflexão que tudo que nós fazemos à Terra, ela permanece aqui na Terra. Ou seja, tudo que eu fizer à Terra vai acabar gerando de uma forma direta ou indireta impactos para o planeta e, consequentemente, impactos para a minha pessoa. Um exemplo que eu posso dar para vocês é uma folha de papel. Bem, eu tenho aqui uma folha de papel. Essa folha de papel, ela vai acabar sendo utilizada. Então, nós temos utilizado bastante papel, produção de livro, produção de materiais. E ao final do uso desse papel, eu posso ter uma série de questões a serem pensadas. Então, para pegar uma folha de papel, eu poderia fazer o seguinte. Nós temos aqui a Fajar, tá, no mapa ainda estava como ULT. Eu posso sair da faculdade, aqui da Fajar, ir até lá, uma indústria de papel, e pegar uma folha de papel. Então, isso vai fazer com que eu tenha um determinado tempo de deslocamento, e esse tempo de deslocamento vai fazer com que eu produza determinados impactos na hora que eu vou buscar uma folha e trago essa folha até minha casa. Nesse slide, eu coloquei aqui o tempo, vamos voltar aqui, eu coloquei o tempo de levar essa folha daqui de Jaguaraíva, da cidade de Jaguaraíva, até Ponta Grossa, porque foi uma palestra que eu dei na UEPG, onde eu usei esse slide como exemplo. Ao mesmo tempo, então, quando eu cheguei com essa folha lá em casa, que eu estava morando ainda em Ponta Grossa, de casa, então, eu fui até o Terminal Central, e do Terminal Central eu fui até o Terminal de Uvaranas para finalmente chegar ao campus onde eu fui dar a minha palestra. Vamos pensar assim, eu não uso carro, por isso eu fiz o meu deslocamento de ônibus. Mas esse deslocamento não poderia ser feito a pé, se eu pensar de Jaguaraíva até Ponta Grossa. Então eu estaria colocando junto com essa folha de papel todo o impacto relativo à minha movimentação. Então, quando eu penso nessa folha de papel, eu tenho que pensar que essa folha de papel, ela tem um impacto antes da produção, ou seja, antes da árvore ter sido plantada e colhida. Então, eu não tenho como pensar no impacto ambiental sem somar todos os impactos. Então, se a folha foi produzida, eu tenho que pensar no impacto dela antes dela chegar até a minha pessoa. Então, eu tenho que pensar no impacto até mesmo antes da colheita, antes do plantio. E tenho que pensar nesse impacto também após o produto final. Então, se o produto final é uma folha, o que eu vou fazer com essa folha? As minhas decisões relacionadas a essa folha vão fazer com que o impacto ambiental seja maior ou seja menor. Então, por exemplo, eu poderia pegar essa folha, simplesmente amassar e jogar fora. Isso provocaria um determinado impacto ambiental. Eu poderia pegar essa folha, utilizar frente e verso e guardar a folha. Isso provocaria um impacto ambiental menor. Eu poderia queimar essa folha, o que provocaria um impacto ambiental ainda maior. Então, as minhas decisões pessoais são super importantes quando eu penso na questão ambiental. Para entender isso, nós utilizamos um termo que seria do berço ao túmulo, que caracteriza o que a gente chama de análise do ciclo de vida. O ciclo de vida seria o produto antes dele ser produzido, todo o impacto dele, o impacto durante a produção e depois o impacto pós-produção e o descarte desse produto. Então, eu teria nessa ideia do berço ao túmulo, o berço, a produção desse produto, e o túmulo é como que esse produto está sendo, então, descartado. Isso é bastante importante e, juridicamente falando, isso tem sido bastante debatido.
aonde nós estamos começando a entender que as empresas, elas precisam não somente se responsabilizar pela produção e distribuição, mas também precisam se responsabilizar pelo destino final desse determinado produto após o seu consumo. Então, nós já temos, por exemplo, indústrias recolhendo produtos que depois são reciclados, mas isso ainda, infelizmente, é uma realidade bastante ínfima. Então, voltando a essa ideia da análise de ciclo de vida, então, veja lá, algumas coisas eu não tenho um controle pessoal. Por exemplo, aquisição de matéria-prima, manufatura, distribuição. Claro, eu não consigo controlar o que a empresa está comprando, mas eu consigo influenciar a empresa. Então, se eu começo a dizer para a empresa, olha, eu não vou comprar nada que tenha, por um exemplo bem prático, muitas empresas utilizam de animais para testes na produção de cosméticos e perfumes. As pessoas começaram a brigar por causa disso e começaram a parar de utilizar perfumes e cosméticos aonde a empresa fazia testes em animais. Veja, eu não podia controlar o teste, mas eu posso influenciar essa empresa, no caso economicamente, ao deixar de comprar esse produto, fazendo com que o controle da empresa altere, então, aquela matéria-prima, altere aquela forma de manufatura e deixe de utilizar produtos de origem animal. Ou, no caso, como estava dando exemplo, produtos onde o animal tenha sofrido, por exemplo, com o teste de um batom para produção em massa. Não estou dizendo que os testes não sejam importantes, mas o que nós temos que compreender é que este teste não precisa ser feito em um animal. Ele pode ser feito em células cultivadas, em tecidos cultivados. Então, eu posso ter a produção de produtos sem risco para o ser humano e sem o uso desse determinado animal. Agora, saindo dessa área de controle, o uso e o descarte, isso eu consigo controlar totalmente. Então, o quanto que eu vou usar de papel? Quais papéis eu vou comprar? Quando eu vou comprar um papel, ele vem escrito nele, se esse papel, por exemplo, ele tem uma certificação. Se ele não tem a certificação, essa indústria pode estar com problemas ambientais, problemas sociais, problemas econômicos. Então, por que usar essa? Eu posso escolher uma outra. De repente, se você quer tomar um refrigerante, eu tenho a opção do refrigerante descartável, de garrafa descartável, e tenho a opção da garrafa retornável. O ideal seria não tomar o refrigerante. Mas se eu quero tomar um refrigerante, por que usar a descartável e não a retornável? Bem, se eu usei a descartável, eu tenho que pensar no descarte. Eu não posso simplesmente pegar essa garrafa e jogar em qualquer lugar. Então eu posso separar essa garrafa e colocar ela em um local para ser reaproveitada ou reciclada. Então vejam, mesmo não tendo controle sobre tudo, eu consigo influenciar toda a cadeia produtiva e, consequentemente, eu consigo fazer com que a cadeia produtiva altere determinadas situações. Mas isso só acontece se eu, o consumidor final, estiver pensando do ponto de vista ambiental e interagir de uma forma direta sobre as empresas, pressionando para que elas tenham uma atitude ambiental mais correta e preciso também ter atitudes ambientais mais corretas. Só para vocês terem uma ideia, aqui é o histórico da ação humana. Então, aqui são diversos itens, mas não vamos ficar discutindo isso. O importante é observar aqui, olha, que durante muitos anos o homem tinha um impacto ambiental relativamente pequeno. Veja que nós estamos no século XVIII. Quando chegamos no século XX, século XXI, existe uma explosão do consumo, uma explosão de problemas ambientais. Vamos ver aqui, olha, o número 2 está aqui, é a população humana. Então, olha, a população humana era relativamente pequena e, de repente, ela cresce de forma exponencial. Esse crescimento, ele ocorre por diversos fatores. Redução de guerras, medicamentos. Então, com grandes guerras, muitas pessoas morriam.
sem medicamentos, como, por exemplo, antibióticos, muitas pessoas morriam. Sem vacina, muitas pessoas morriam. Então, isso fez com que o avanço científico, o avanço tecnológico, permitisse com que o ser humano deixasse de ter uma vida curta e passasse a ter uma vida cada vez mais longa, o que é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, isso gerou uma série de problemas ambientais que estão se acumulando no nosso dia a dia. Nós vamos dar uma olhada agora num pequeno vídeo que mostra exatamente o que eu estou falando, ao contrário. O que a gente está vendo agora, nesse gráfico, é o que aconteceu com a Terra com o aumento de pessoas. E se eu tirasse as pessoas da Terra, o que aconteceria? Imagine que todas as pessoas da Terra de repente desapareceram do planeta. O porquê é irrelevante, basta imaginar o resultado. Agora vamos dizer o que vai acontecer depois disso. Várias horas após a humanidade desaparecer, luzes de todo o mundo vão começar a se apagar, uma vez que a maioria das estações de energia trabalha com combustíveis fósseis. Sem pessoas, não haverá ninguém para recarregá-las, então elas vão parar. 48 horas após registrar uma queda brusca no consumo de energia, usinas de energia nuclear vão entrar em modo de segurança. Moinhos de vento vão continuar trabalhando até que o lubrificante se esgote. Painéis solares também acabarão por se tornarem inúteis devido a depósitos de poeira. Quase todas as regiões, exceto aquelas abastecidas por centrais hidroelétricas, terão sua energia cortada. No oeste dos Estados Unidos, os geradores da empresa Hoover são ativados pelo fluxo de água do lago Mead. Assim, podem funcionar sem supervisão por vários meses ou até mesmo anos. 2 ou 3 dias depois de desaparecermos do planeta, a maioria dos metrôs do mundo serão inundados, porque as bombas que os protegem de águas subterrâneas não funcionarão sem pessoas. Após 10 dias, animais de estimação trancados em casa vão começar a morrer de fome e desidratação. Bilhões de frangos e milhões de vacas, bem como outros animais de exploração, estarão mortos. Aqueles que conseguirem fugir vão entrar em uma luta implacável pela sobrevivência. No mundo brutal da vida selvagem de verdade, não haverá um nicho para raças decorativas de cães e gatos, e eles serão os primeiros a morrer. As pernas curtas de bulldogs e os pequenos maxilares de terriers vão se tornar suas principais e muito provavelmente fatais desvantagens. Cães de grande porte irão se reunir em bandos e caçar raças menores, bem como outros animais. Após algumas semanas, não haverá mais quaisquer raças de cães pequenos. Cerca de um mês depois de desaparecermos, toda a água de refrigeração em centrais nucleares terá evaporado. Isso conduzirá a uma série de explosões muito mais fortes do que aquelas dos desastres de Fukushima e Chernobyl. Milhões de animais vão morrer de câncer, mas o planeta vai se recuperar da contaminação radioativa de maneira relativamente rápida e fácil. Um ano após as pessoas desaparecerem, estrelas estranhas começarão a cair do céu. Durante a nossa história espacial, lançamos dezenas de milhares de objetos na órbita da Terra. Os satélites de maior altitude vão cair depois de muitos anos. Depois de 25 anos, 3/4 ou todas as praças e calçadas estarão cobertas de vegetação. Onde existem plantas, existem animais herbívoros, e onde há presa, há sempre um predador. Os cães sobreviventes irão cruzar com os lobos que virão para as antigas cidades. Sem nós, o ar se tornará muito mais limpo. Em algumas cidades, o alcance da visibilidade se tornará muitas vezes maior. Cidades como Dubai e Las Vegas serão enterradas nas areias. O deserto vai levar o que pertence a ele, a natureza também. Depois de 300 anos, construções metálicas tais como a Torre Eiffel ou pontes de aço começarão a quebrar, uma vez que não haverá ninguém para pintá-las e protegê-las da corrosão. Hastes de aço em concreto armado vão inchar até 3 vezes sua espessura inicial, e os últimos edifícios altos vão cair. Vastos pântanos que anteriormente ocupavam a América vão reaparecer, e centenas de espécies de aves e animais voltarão aos seus lares indevidamente tomados. Grandes animais marinhos também ficarão muito felizes por não nos ver. Na ausência de seres humanos, as baleias vão prosperar e reproduzir ao máximo da capacidade do oceano para alimentá-las.
É assim que as cidades modernas vão ficar depois de 500 anos sem pessoas. Depois de 10.000 anos, as únicas lembranças de que as pessoas estiveram aqui um dia vão ser os restos de algumas construções de pedra, entre os quais se encontrarão as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China. O Memorial Nacional do Monte Rushmore estará lá, quase intacto, por várias centenas de milhares de anos. Em 50 milhões de anos, garrafas de plástico e pedaços de vidro quebrado serão os últimos vestígios de nossa civilização. No dobro desse tempo, eles também terão desaparecido. Como você pode ver, nosso planeta é bastante resistente e pode se livrar de todo o nosso lixo. Se 300 milhões de anos mais tarde houver novas espécies racionais, elas poderão nem perceber que já existiu uma civilização antes da sua. Então, nosso planeta pode perfeitamente evoluir sem nós, mas nós não podemos viver sem ele. Então vocês viram que a retirada do homem da Terra fez com que a Terra mudasse totalmente. Eu não posso fazer isso e nem desejo fazer isso, então eu preciso que cada pessoa assuma a responsabilidade do ponto de vista ambiental, medindo a sua pegada ecológica. Ou seja, eu preciso que a minha marca na Terra seja a menor possível. Então, como eu falei, eu tenho duas opções, a opção de comprar um refrigerante descartável ou um retornável. 3, vamos colocar lá, não comprar o refrigerante, comprar o descartável, comprar o retornável. A minha primeira opção deveria ser não comprar. A minha segunda opção deveria ser comprar o retornável. E a minha última opção, se não houver outra forma, comprar aquele que seja descartável. Então, veja, tudo que eu faço marca a Terra, por isso eu chamo isso de pegada ecológica. Essa pegada ecológica, então, ela vai envolver questões econômicas, ambientais e sociais. Acho que isso está bem claro hoje quando nós vemos o Covid. O Covid é uma doença, mas ela está alterando questões ambientais, questões sociais e questões econômicas. Então, a Terra como um planeta, a Terra como nossa casa, tudo que eu faço a ela vai acabar gerando impactos ambientais, impactos econômicos, impactos sociais. Então, quando eu falei no meio ambiente, eu não posso pensar no meio ambiente apenas na árvore. Eu tenho que pensar no meio ambiente do ponto de vista produtivo e tenho que pensar no meio ambiente do ponto de vista social. Essa aqui é uma imagem bastante comum nos dias de hoje, que são imagens que estão na internet mostrando o que está acontecendo com a retirada do homem, a nossa retirada das cidades. Devido ao Covid, poucas pessoas estão caminhando na cidade, espero que estejam podendo ficar em casa, e vejam que animais estão voltando a caminhar livremente por cidades. Essa é uma outra imagem, são imagens que eu coletei agora na internet, e essa é uma última imagem. Então o pessoal brincou com essa imagem, dizendo que eles estavam tão educados que estão usando até a faixa de pedestres. Bem, essa é uma imagem de São Paulo. Vocês podem ver que a quantidade de carros circulando é muito pequena. Para quem conhece São Paulo, sabe que uma avenida como essa, durante o dia, ela fica praticamente lotada. O importante nessa imagem é esse céu azul, uma coisa que raramente acontece no dia a dia da cidade de São Paulo. Então veja, se eu analisar poluição no mundo em janeiro e analisar a poluição do mundo em março, agora nós já estamos no mês de maio, eu não encontrei uma imagem mais recente, vejam que a quantidade de poluição ela está ficando cada vez menor, já que nós não podemos estar saindo tanto de casa. Isso reduziu o consumo, isso reduziu o uso de carro, transporte coletivo, utilização de avião e tudo mais. Com isso, o nível de poluentes atmosféricos tem caído. Se eu olhar essa imagem, uma imagem de Santa Catarina, ele fala de NO2, também é um poluente. Veja, antes desse distanciamento social e depois do distanciamento social, como os níveis de NO2 estão reduzindo. Ou seja, a quantidade de poluição do ar que eu mostrei no mundo está se refletindo claramente em São Paulo, como a gente viu nessa imagem, e nessa imagem em Santa Catarina.
Eu poderia pesquisar imagens disso em qualquer lugar do mundo, em qualquer estado, que eu vou observar exatamente a mesma tendência, a uma redução de poluentes atmosféricos. Bem, nesse sentido, vamos dar uma olhada num vídeo sobre uma teoria, na verdade não é bem uma teoria, é chamado teoria de Gaia, mas teoria ela tem um sentido epistemológico muito diferente do que seria a teoria de Gaia. Teoria é aquilo que realmente está comprovado, como teoria da gravitação universal. A teoria de Gaia não é algo que está provado. Ela seria muito mais uma hipótese de Gaia do que uma teoria de Gaia. Mas vamos dar uma olhada no vídeo e depois voltamos a conversar. Nuestro planeta durante mucho tiempo se consideró como un ente inanimado, compuesto de rocas y agua, en el que los seres vivos simplemente habitaban y de cuyos recursos hacían uso. Pero esa idea ha empezado a cambiar. La Tierra es un ser vivo, la hipótesis de Gaia. Hasta mediados de los años 60, la ciencia convencional había encontrado ridícula la idea de la Tierra como un organismo. Resulta evidente que un planeta no tiene conciencia ni puede tomar decisiones, por ejemplo. Y aunque ya Kropotkin, naturalista ruso, había hablado de la capacidad de cooperación entre animales y plantas, para los científicos occidentales era claro que había en la naturaleza demasiada competencia y conflicto como para pensar en que se pareciera al orden armónico que se da en un organismo viviente. Sin embargo, matemáticos, físicos y otros científicos empezaban a desarrollar la idea de los sistemas autoorganizados, fenómenos en los que la interacción de los elementos que los componen generan un orden superior sin necesidad de un plan previo. Algunos ejemplos son la formación de cristales, el acomodo de las hojas en las plantas y hasta el comportamiento de la economía. ¿Podría ser la Tierra un sistema autoorganizado? En 1961, la NASA contrató al científico James Lovelock para estudiar las posibilidades de que hubiera vida en Marte. Analizando los gases de su atmósfera, descubrió que estaban en perfecto equilibrio. Ya no había reacciones químicas posibles entre ellos. En contraste, vio que la atmósfera de la Tierra tenía una mezcla de gases tal que permite que estén reaccionando entre ellos constantemente. Y ¡oh, sorpresa! Aún así, las proporciones de los gases permanecen más o menos constantes. Y aún más sorprendente, se sabía que desde el origen de la Tierra, el Sol había aumentado su temperatura un 25%. Sin embargo, durante 4.000 millones de años, la temperatura de la superficie terrestre se había mantenido constante, en un nivel muy cómodo para la vida. ¿Cómo era posible? Era el otoño de 1965. La revelación vino a mí como un relámpago. ¿Podía ser que la vida estuviese produciendo y regulando la atmósfera, manteniéndola en una composición constante y favorable para los organismos, igual que los seres vivos son capaces de autorregularse y mantener constante su temperatura corporal y otras variables vitales? ¿Sería igual con la temperatura y salinidad de los mares y otras variables? Pero Lovelock no tenía idea de qué mecanismos orgánicos podrían estar en juego. Entonces, conoció a la bióloga Lynn Margulis, quien pudo explicar cómo las interacciones de los diferentes organismos podían dar origen a los distintos gases atmosféricos. Juntos desarrollaron la idea de la Tierra como un sistema autoorganizado. A esta hipótesis le pusieron el nombre de Gaia, la diosa griega primordial que personifica la Tierra, también conocida como Gea. Al principio, los demás científicos se reían de ellos y ni las revistas Science ni Nature quisieron publicar sus ideas. Fue Carl Sagan quien los invitó a dar a conocer su hipótesis en su revista Icarus. En la actualidad, la hipótesis de Gaia aún se discute, pero goza de mayor aceptación. Si bien la biosfera es esa capa delgada en la superficie de la Tierra y en el océano que contiene vida, Gaia incluye aún más, por lo menos 160 kilómetros hacia la estratosfera y 160 kilómetros hacia el subsuelo. El sistema conecta lo inerte con lo vivo, la meteorología y la geología con la biología y la ecología.
El sistema Gaia se autorregula a través de bucles de realimentación. Por ejemplo, el ciclo de carbono. Los volcanes y los animales arrojan dióxido de carbono a la atmósfera. Esto aumentaría la temperatura global, pero es absorbido por las plantas en el ciclo de la fotosíntesis, manteniendo así una temperatura apta para la vida. Lovelock pone otro ejemplo curioso: la orina. Sucede que los animales, al procesar las proteínas, generamos nitrógeno como desecho. Podríamos expulsarlo de muchas maneras, como gas, por ejemplo, pero lo que en realidad hacemos es excretarlo como líquido, lo que requiere desperdiciar valiosa agua. ¿De qué nos sirve eso? Pues en principio, de nada, excepto que la orina líquida contiene nitrógeno en forma de urea que sirve de fertilizante a las plantas, que a su vez nos proveen de oxígeno y alimento, y además consumen CO2, conectando este ciclo con el del carbono. Así, la multitud de ciclos interconectados forma un sistema que se llama Gaia. Esta idea aún desata polémica. La misma Lynn Margulis tiene algunas críticas. Entre ellas, advierte: si la Tierra se autorregula y se regenera, muchos lo tomarán como permiso para contaminar y destruir. Y puede que tengan razón. Gaia es ruda. Ha sobrevivido por miles de millones de años y seguro se recuperará de los excesos que le infligimos. Pero posiblemente eso suceda en un mundo donde el ser humano ya se ha extinguido. Então, nesse vídeo ficou bem claro que a Terra, que é a nossa casa, ela não é um ser vivo, mas ela funciona como um grande ser vivo. Então, eu, como um ser vivo, se eu pego uma bactéria, um vírus, o meu corpo reage para tentar destruir esse vírus, essa bactéria, fazendo o quê? Entre outras coisas, criando febre. Essa febre, então, mataria esse determinado vírus e, então, o meu corpo conseguiria sobreviver. Claro, pense no Covid, por exemplo, às vezes essa febre é tão alta que o meu corpo não consegue reagir e acaba morrendo. Então, pensando na Terra como esse grande ser vivo, tudo que eu faço para a Terra gera um determinado efeito na Terra e esse efeito, então, volta para mim. Então, por exemplo, eu começo a consumir muito papel, eu começo a andar muito de carro, isso aumenta a queima de CO2, consequentemente, aumenta o efeito estufa e isso pode, então, alterar ciclos de chuva, fazendo com que áreas que hoje são produtivas acabem ficando improdutivas. Deixando bem claro, então, que a minha pegada ecológica, que as minhas ações, elas se refletem direta ou indiretamente no planeta e depois elas se refletem direta ou indiretamente em todas as pessoas. Bem, pensando nisso, a atividade que vocês têm é exatamente essa. Vocês vão estar elaborando a sua pegada ecológica. Vocês vão montar essa pegada ecológica usando esse site. Então, vocês vão colocar lá, iniciar o teste, colocam o sexo, masculino ou feminino. Se não quiser colocar o sexo, vai manter aqui no meio, você não... Aí você passa para o próximo, coloca a tua idade e vai indo até terminar de preencher. Ao final do preenchimento, você então vai ter o resultado da pegada ecológica. Quando eu fui falar ali do sexo, eu me confundi com esse, porque eu vi um outro, onde era permitido você não colocar o sexo, porque nem todas as pessoas se sentem à vontade, e nós temos que lembrar também que existem pessoas que são intersexo, que elas teriam os dois sexos. Então, como aquele site que eu coloquei para vocês, ele não está dando essa permissão, você coloca como masculino ou feminino. Ao final, você vai ter uma resposta sobre como a tua vida está impactando ambientalmente a Terra e vai postar sobre isso no nosso fórum de debates, fazendo uma pequena inferência sobre como você poderia melhorar o resultado da sua pegada. Pessoal, nós voltamos então na próxima semana a discutir sobre essas questões ambientais e uma boa semana a todos, a todas e até breve.